Estamos de volta. Bem-vindos para mais uma destas conversas sobre a cidade de Lisboa, naturalmente. E porquê? Bem, porque Lisboa continua. O meu convidado de hoje, o músico contrabaixista Carlos Barreto. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá. Muito obrigado pelo convite. Ora, essa, é um gosto. Carlos, tu nasceste em 1957, fazes este ano, portanto, 64 anos, e em 67, sensivelmente 10 anos, foste para o Conservatório Nacional de Lisboa. É verdade. Onde começaste por estudar piano. Sim. Depois passaste ali pela guitarra. Não, a guitarra... Foste diretamente para o contrabaixo. Sim, a guitarra foi o primeiro instrumento que eu toquei por via do meu pai, que era músico amador, havia guitarras lá em casa. E então eu comecei a tocar de forma autodidata, comecei a pegar na guitarra. O conservatório foi quando eu fui estudar piano, com 10 anos. Mas nessa altura ainda não vivia em Lisboa, eu vivia na Paredes. Eu era um menino da linha e como tinha 10 anos, era muito novo, a minha mãe vinha comigo no comboio, eu saía das aulas do Liceu de São João de Estoril e vínhamos para o conservatório, e aí passava a tarde no conservatório e pronto, voltava para casa com ela. Mas vieste com 10 anos para o conservatório, começaste a vir forçosamente para Lisboa. É verdade. Vimos que não conhecia, era muito novo. Pronto, fazia a viagem de comboio, claro, com a minha mãe, depois apanhava o elevador da Bica, íamos a pé até à Bica, depois apanhávamos o elevador, não é? E depois fazíamos aquele percurso, aquele bocadinho a pé, subir a rua Luxuriano, até chegar à rua dos Caetanos no conservatório. São essas as principais memórias que tens da Lisboa desse tempo? É verdade. Lisboa só conhecia aquele percurso da Astré, o elevador da Bica, o conservatório. Há algum músico em especial que te tenha feito escolher o contrabaixo? Sim, o contrabaixo foi uma escolha, foi uma opção que eu tive porque foi na altura dos festivais de jazz de Cascais, quando começaram em 71. Em 71 eu ainda tinha 14 anos, era muito miúdo, mas o meu pai, que era um doido pela música de jazz, ele não me deixou ir à primeira edição. Ele foi à primeira edição, mas ele disse, eu vou ver como é que aquilo funciona, e se for interessante, pronto, depois para o ano tu vais. Eu nunca lhe perdoei isso, porque eu perdi o Miles Davis, perdi o Ornette Coleman, aquela gente toda que foi à primeira. E perdeste um contrabaixista a fazer um concerto dedicado aos movimentos de libertação. Exatamente, Charlie Hayden, exatamente. Enfim, essa coisa toda. Mas lá fui em 72, com os meus 15 aninhos, e aí foi precisamente a observar, a ver, a sentir os contrabaixos. Não sei porque é que foi o contrabaixo, mas sentir aquela pulsação rítmica deles, a forma como eles se debruçavam sobre o instrumento, aquilo fiquei passado, fiquei mesmo. Foi um flash que me deu, e eu saí dali a pensar, é este instrumento que eu quero tocar. E foi a partir daí, no ano a seguir, lá estava eu a inscrever-me no conservatório, na classe de contrabaixo, do professor Armando Crespim, que eu aproveito para dar um abraço, que acho que ainda está vivo. Mas pronto, foi assim que começou. Estamos a falar do conservatório junto ao Bairro Alto. Exatamente. Que memórias é que tens dessa zona de Lisboa? Tenho muito boas memórias.
até porque a partir de uma certa altura eu continuava a viver na parede, mas eu gostava tanto do instrumento do contrabaixo que tínhamos lá na sala de aulas do conservatório, que era um contrabaixo que pertenceu ao rei Dom Carlos. O rei Dom Carlos tocava contrabaixo, há muita gente que não sabe isto, e ele acabou por oferecer o contrabaixo ao conservatório. Foi o instrumento com o qual os professores davam as aulas de contrabaixo no conservatório. E então eu afeiçoei-me desmesuradamente, afeiçoei-me àquele instrumento, que era um instrumento do século XVIII, tinha uma cabeça de peão, um instrumento lindíssimo, que soava muito bem. E então eu passava a vir da parede, da minha casa, chegava ao conservatório às 9 da manhã e saía de lá às 5 da tarde, para ficar a estudar contrabaixo aquelas horas todas. E no intervalo de almoço, eu costumava descia pelo elevador da Glória e ia aos restauradores. No Palácio Foz eles tinham lá um ciclo de cinema, se não me engano era a Cinemateca que eu organizava. Passavam os filmes todos dos grandes autores da altura do Alain Resnais, dos grandes clássicos do cinema, o Fellini, os irmãos os Bertolucci, pronto, todos aqueles realizadores de grande cinema, o Jean-Luc Godard, Os irmãos Staviani. Staviani, exato. Toda essa panóplia de realizadores de grandes filmes, e então eu papava aquilo às horas de almoço, ia sempre ver esses filmes, depois voltava para o conservatório, continuava a estudar e depois ao fim do dia lá ia para o Castelo apanhar o comboio. Portanto, aquele percurso todo para mim foi um percurso que me acompanhou durante... E frequentavas ali a zona do Bairro Alto? Ou... Sim, porque havia ali uma outra tasca que fazia uns almoços muito baratinhos, tinha pescadinhas de rabo na boca e um arroz de tomate, uma coisa muito baratinha, eu ia lá almoçar. Ou muitas vezes também ia à Rua da Emenda, ali no Camões, onde tinha um restaurante macrobiótico, que se chamava A Colmeia, não me lembro, onde eu muitas vezes comprava lá coisas para comer e depois levava para o conservatório e depois como ia ao cinema no Palácio Foz ia a comer pelo caminho para não perder tempo, e assim lá fazia a minha vida, estudava com trabalho, ia ao cinema. Depois também estudaste no Hot Club, na Praça Sim. da Alegria, muito perto do Parque Mayer, da Avenida da Liberdade, Sim, uma outra zona da cidade, mas também bastante Sim, movimentada. eu estudei lá, fiz parte quase da primeira escola que já se abriu lá, que foi em 79, e foi o Zé Eduardo que abriu a escola, mas não fiquei muito tempo. Eu lembro que fiquei lá um semestre e não continuei. Não continuei porque depois tive incompatibilidades, enfim, de horários com o conservatório e optei por ficar no conservatório. E frequentavas aquela zona, o Parque Mayer, a Avenida da Liberdade? Não muito, eu ia mais era ao Hot Club, não é? Eu gostava era de ir ao Hot Club, ia lá ver concertos também, muitas vezes. Estava lá à noite, ver concertos, fiz muitas amizades no Hot Club, pronto, jovens da minha idade e mais velhos, que já eram músicos, que já tocavam por aí e pronto, era um ponto de convívio noturno para mim. Quais é que são os teus locais emblemáticos da cidade de Lisboa? Isto hoje em dia há muitos, mas na altura, de facto, o Hot Club era um dos pontos focais. Depois, mais tarde, havia o Ritz Club também, que também não é longe do Hot Club. Exato. Que é um espaço que já fechou, mas que era um sítio interessante, porque muito ligado à música cabo-verdiana, as músicas, digamos, de Angola, enfim, música africana, ligações à música africana. Ia muito, frequentava muito. Depois do Hot Club, ainda íamos ao Ritz Club, acabar a noite, até às 4 da manhã. Agora, mais sítios. Depois, mais tarde, vim viver para Lisboa, mas antes de Lisboa ainda estive a viver em Áustria.
a fase em que fui estudar a Viena da Áustria, lá há 2 anos. Depois voltei e então pronto, já estava com a mãe da minha filha mais velha e vivemos ali no Campo Pequeno. Portanto, também arranjei uma base ali no Campo Pequeno. Também uma zona bastante central de Lisboa. Sim, e interessante porque dá para dar passeios a pé, aquela envolvente da Praça de Torres, do Campo Pequeno, não é? Tem ali umas esplanadas, espaços agradáveis para estar também. Já agora sim não estou a lembrar. Ainda frequentas muitos locais com música ao vivo em Lisboa? Sim, isto com a idade a pessoa tende a ir menos aos sítios, não é? Vai-se acomodando. Uma pessoa vai se acomodando. Mas sim, havia espaços interessantes, no bairro Alto nomeadamente. Também havia alguns espaços, obviamente que passavam jazz. Eu próprio cheguei a tocar em alguns espaços, que não me estou a recordar o nome. Mas entretanto, depois abriu a fábrica Braço de Prata também, outro espaço interessante de visitar. Tu falas aí da fábrica Braço de Prata. Tu fizeste parte do Festival dos 100 Dias, a iniciativa que antecedeu a Expo 98, sim, precisamente. Isso foi no CCB. O que levou, mas é o festival que acompanhou, digamos assim, a renovação de toda a zona oriental de Lisboa. Sim, não é? é verdade. Exatamente. Quais é que são as tuas memórias da Expo 98? São muitas e boas, muitas e boas. De facto, eu fiz parte de um espetáculo que foi feito o convite desse Festival dos 100 Dias, que era um festival que anunciava a abertura da Expo 98. Exatamente. E foi um festival muito grande, que aliás durou 100 dias esse festival, em que eu participei de um projeto, foi um convite que foi lançado a 4 músicos, era um deles, era eu, o Sassetti, o Carlos Martins e o Laurent Fruto. Cada um tinha que compor música e introduzir uma outra forma de misturar música com algo, não é? Eu, no meu caso, mostrei música com dança, portanto fiz música e convidei 2 pessoas que dançam, bailarinos, pronto, fizeram uma coreografia para a minha música, o Laurent Filipe fez com vídeo, o Carlos Martins fez com poesia, convidou o Carlão Bachmann para dizer os poemas e tal, e o Sassetti foi com cinema, sempre. Pronto, fizemos esse espetáculo, foi muito interessante, foi um sucesso brutal. E depois, durante a Expo, houve muitos concertos, como tu sabes, e eu ainda fui lá tocar muitas vezes com diversos projetos, com o meu grupo e com grupos de outras pessoas, onde toquei nos vários palcos que havia dispersos lá pela Expo. E fui lá muitas vezes, visitei muitas vezes com amigos, namorados. A Expo foi de facto um momento de viragem nesta cidade. Foi, mudou muita coisa e digamos que abriu a cidade para aqueles lados, porque antes da Expo aquilo não era muito interessante, tinha uma zona de refinarias, de indústrias que De depois, lixeiras gigantes de contentores. penso que tudo morreu, não? Ficou tudo abandonado e em boa hora aproveitaram para. Eu acho que foi uma boa coisa que aconteceu para Lisboa, aquela zona oriental. E hoje em dia aquilo que se aproveitou, aquilo que ficou depois da Expo, houve ali uma revitalização brutal que não aconteceu com outros exemplos de exposições mundiais. Sim. Sevilha, Nós exemplo, aprendemos muito ficou com os erros tudo dos ao outros. abandono, Exato, não é? exato. E aqui não, aproveitou-se tudo e hoje em dia A zona oriental. Lisboa, muito vivida, muito cheia de vida, cheia de coisas. Pronto. E acho que isso É uma zona de realce na cidade. Foi bom para a cidade. Olha, quando se começa a olhar para a lista de músicos com quem tu tocaste, é de facto uma lista imponente. Encontramos o Steve Lacy, o Mal Waldron, o Barry Altschul, o Art Farmer, o Lee Konitz, o Horace Parlan, o Don Moyer, o baterista dos Art Ensemble, o Joe Chambers, além do teu projeto Locomotive, com o José Salgueiro e o Mário Delgado,
o dueto com o Mário Eustáquio e diversos formatos associando a música e a poesia, Sim, com pessoas como o André Gago, o José Anjo, sim, o sim. António Castro Queiro. exato. Tu, quando recebes estes músicos estrangeiros em Lisboa, por via do teu trabalho, serves de Cicerone, mostras-lhes a cidade? Tem vezes que sim, sim. Há vezes em que não tinha muito tempo para isso, mas sim, de certa forma sempre gostei de quando toquei com músicos em Lisboa, sempre fiz questão de me encontrar com eles para visitar um pouco a cidade bela que nós temos aqui, levá-los a algum sítio para comer, para beber um copo. Sim, acho que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer para fazer as pessoas sentirem-se melhor, não é? Bem na sua pele, e acho que eu sou assim mesmo. Quando eu E posso, Lisboa merece. e Lisboa merece, claro, e eles ficam encantados, porque eu acho que Lisboa é uma cidade que é diferente de tudo que uma pessoa possa esperar de uma cidade europeia. Quer dizer, é completamente diferente. Não sei, talvez pela luz que nós temos, esta coisa de estar, parece que estamos mais próximos da África. Portanto, é uma cidade muito diferente. A própria arquitetura é diferente de tudo o que nós possamos encontrar, por exemplo, em Espanha, ou em França, ou em outros países, mesmo os países do Sul. E eu acho que é uma magia que os estrangeiros, quando vêm cá, sentem essa espécie de magia, não sei se é pela luz, é pelas pessoas, mas realmente Lisboa tem um encanto especial. Tu já disseste aí que viveste na Áustria, mais tarde estiveste 10 anos em Paris. Sim. Tu tocaste sempre a música que querias, ou seja, para viver da música, tocaste sempre nos contextos em que querias e que preferias, ou fizeste outras coisas paralelas, como publicidades, jingles, genéricos para televisão, bandas sonoras, acompanhamento de programas de televisão? Não, eu sempre fiz o que queria. Digamos que houve uma parte da minha vida que foi ligada ao 25 de Abril, quando aconteceu o 25 de Abril em Portugal, e nós chegámos aos anos 80 e digamos que a vida em Portugal era complicada, porque nós estávamos em grandes transformações políticas e socioeconómicas que fizeram com que a cultura, tudo o que se passasse na cultura, era praticamente inexistente, havia um grande marasmo. E cheguei ao 1984, em que eu estava a tocar na Orquestra Sinfónica da RTP, tinha o meu salário aí, pronto, estava seguro, não é? Fui músico do Sérgio Godinho também, durante 2 anos, estive com o Sérgio Godinho. Eu gostava muito de fazer esse trabalho, gostava de estar na Orquestra Sinfónica, mas não era bem o que eu queria fazer. O que eu queria fazer era mesmo tocar jazz. E o jazz nos anos 80 em Portugal não funcionava. E então eu aproveitei uma ida a Paris com o Sérgio Godinho, tivemos uns concertos em Paris, e eu aproveitei essa tour para ficar lá mais uma semana, só para ver como é que era o ambiente parisiense, para ver se valia a pena eu mudar para Paris, dar umas itinerários. E assim foi, eu gostei imenso do que vi em Paris, conheci músicos. Pensei, realmente isto é uma cidade fantástica para tocar. E não foi só uma semana? Não, nesse caso foi uma semana, 10 dias, não sei. Depois voltei para cá, regressei, despedi-me da orquestra, despedi-me do Sérgio Godinho, da banda também, só que vou para Paris, desejou-me muito boa sorte. E pronto, e assim fui para Paris. E desde que eu fui para Paris, fui naquele intuito de só tocar música jazz, música improvisada. E foi isso que eu fiz em Paris, não fiz outra coisa. Claro que os primeiros tempos foram um pouco difíceis, porque
porque comecei por tocar na rua, inclusivamente. Encontrei o Jorge Palma a tocar no metro de Paris, com a sua viola, que eu já o conhecia a tocar. Enfim, os primeiros tempos foram bastante duros, que é uma cidade que custa a entrar no meio, não é? Depois, a pouco e pouco, lá comecei a conhecer o fulano A, o fulano B, os músicos, conheci os músicos norte-americanos também. Comecei a trabalhar regularmente. Foi assim. Em Paris senti-me em casa. Isto foi durante os anos 80, de 84, anos 83. Só que no início dos anos 90 foi quando começou o boom do jazz em Portugal. E então eu tinha muitos convites para vir tocar a Portugal, o Fulano A, o Fulano B, era o Carlos Martins, o Martinha, eram pessoas. E portanto eu aí comecei a vir muitas vezes a Lisboa, Portugal, tocar. Ficava 15 dias, voltava para Paris, depois no mês a seguir vinha para cá mais 15 dias. E então eu comecei a sentir que isto realmente Lisboa a coisa está a começar a funcionar bem. E então tinha saudades deste clima, disso tudo. E entretanto em Paris o clima mudou também, o clima político mudou porque o Mitterrand saiu de cena e entrou o Chirac, portanto aquilo voltou mais para a direita, não é? E começou-se a sentir um ambiente muito estranho em Paris, porque eles não eram nada friendly relativamente aos imigrantes, relativamente à cultura. Começou uma crise económica, eles começaram a fechar a torneira toda para a cultura. E então o que aconteceu? Os músicos de jazz começaram a ficar sem trabalho e a sentir-se mal na sua pele de estar em Paris e eles a quererem expulsar os estrangeiros. Isto entre aspas, não é? Mas nós sentimos um pouco isso. E entretanto começou a haver muito trabalho aqui em Portugal e eu comecei a pensar, se calhar está na altura de regressar a Lisboa. De regressar a Lisboa. Mas ainda tive 2 anos a pensar o que é que haveria de fazer. Só que cada vez havia mais trabalho aqui, depois voltava para Paris, não tinha quase trabalho em Paris. Comecei a pensar, se calhar está na altura de tomar as botas e voltar para Portugal. Né? Sempre foram 10 anos, tive 10 anos em Paris. Exatamente. O que foi muito bom para mim, foi uma espécie, foi a minha universidade do jazz, digamos assim. Só que foi a universidade da vida, não é? Porque aprendi imenso a tocar com grandes músicos, tive muita sorte de estar por vezes no sítio certo, à hora certa, porque realmente trabalhei com imensa gente importante, com grandes músicos. E isso deu-me uma bagagem enorme para regressar aqui e sentir que podia... E regressares ainda mais bem preparado. Mais bem preparado e, sim, Diz-me com uma vontade coisa, de fazer coisas. quando falamos de jazz, falamos obviamente da música do improviso. Na tua vida, és um homem de improvisos ou de planear muito as coisas? Isso é uma boa questão. Não, eu até de alguma forma gosto de planificar, mas agora com a idade cada vez deixo mais andar as coisas, mas eu faço mal porque eu acho que principalmente no campo da música de improvisação uma pessoa tem que ter alguma organização no sentido de profissional do termo, de ou uma pessoa tem alguém um agente ou um manager que possa conduzir um pouco a vida profissional, ou então tem que ser o próprio a planificar as coisas, a fazer os seus espetáculos, de forma a manter um caudal de trabalho que seja sustentável, né? Que sustente no futuro. Eu não sou muito o tipo de ser eu a organizar as coisas, sempre precisei de ter alguém que me apoiasse. Que trate da logística. Que
trata da logística. Se bem que neste momento não tenho ninguém, mas muitas vezes os convites surgem daqui e dali e o trabalho vai aparecendo, vai-se fazendo, vai também depois dos anos, ao fim destes anos todos, há sempre pessoas a convidarem. Quando eu era mais novo tinha que ser eu a ir buscar, Claro. buscar as coisas da vida, não é? Agora, hoje em dia, pronto, as coisas vão acontecendo, vão-me convidando. Fico muito feliz. E como é que vês a evolução da cidade nos últimos anos? Lisboa tem mudado muito. Muito, muito. Lisboa tem mudado muito e no bom sentido. E no bom sentido. Eu acho que Lisboa cada vez mais está-se a transformar numa cidade cosmopolita, muito visitada por pessoas que vêm de fora, que acabam por se apaixonar por Lisboa e neste momento temos imensos estrangeiros a ver cá. Também talvez por via muitas vezes o trabalho passa pelo teletrabalho, não é? Muitas vezes e hoje em dia há esta Ouvimos mobilidade falar muito dele nos últimos meses. das pessoas poderem estar em qualquer sítio para trabalhar, não é? E há muitos estrangeiros que escolhem Lisboa. Acho muito bem, porque é uma cidade que tem as condições todas reunidas para se viver bem, por causa do clima, por causa da comida é boa e barata. A pessoa vai a um restaurante, pode poder comprar um restaurante barato, comer bem. Talvez também a afabilidade das pessoas, o saber receber, a simpatia das pessoas também é muito importante. Mas eu acho que Lisboa tem-se desenvolvido bem, está a crescer, está a haver algum cuidado com os espaços verdes. Acho que Lisboa está a ficar muito agradável. Mesmo para terminar, completa a frase como te ocorra. A minha Lisboa é... A minha Lisboa é sem pensar. A minha Lisboa é linda. E não é pouco. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Bom, foi a melhor forma de regressarmos a estas conversas sobre a cidade. Aqui, no Campo dos Mártires da Pátria, numa tarde de sol. Porquê? Porque Lisboa continua Linda.